Como será o final da grande tribulação? Você já pensou nisso? Como serão os instantes finais dessa era no final dos tempos? O que estará acontecendo na Terra no fim dos tempos? Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito? Em Apocalipse capítulo 14, versículos 9 e 10, temos um aviso importante para a humanidade. Diz assim: se alguém adorar a besta e sua imagem e receber o sinal em sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. É um aviso realmente alarmante e precisamos dar cada vez mais atenção à palavra do Senhor, porque tudo o que estamos vendo já estava escrito, já estava profetizado pelos grandes profetas do Senhor. Ainda em Apocalipse 14, versículos 12 e 13, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Então aqui tem uma coisa interessante, porque ele vai dizer a paciência dos santos. Aqui está a paciência dos santos. Mas não é paciência no sentido de não ter muita paciência, de ser nervoso ou não. Não é isso. Aqui está dizendo a perseverança dos santos. Porque a palavra paciência ali no original é upomone. É uma junção de duas palavras no grego, upomone, que significa manter-se firme num propósito debaixo de pressão. Ou seja, está realmente falando daquele momento em que a igreja estará passando por uma grande tribulação, uma grande dificuldade, a maior delas, e vai se manter firme. Paciência dos santos, a perseverança dos santos. E diz que bem-aventurados os que agora morrem no Senhor. Por quê? Porque agora está no finalzinho da grande tribulação. A marca da besta está sendo imposta. E a mensagem é: não recebam a marca da besta. E nem adorem o seu nome. Nem adorem a sua imagem. Então, nesse tempo, muitos serão perseguidos, muitos serão presos, outros até mortos pela besta. Mas Deus estará guardando a alma do seu povo, porque estarão sendo mortos fiéis ao Senhor. E ao final haverá a grande ressurreição e o arrebatamento da sua igreja. E este é o glorioso momento em que a sua igreja é ressuscitada por Jesus Cristo e se encontra com ele nas nuvens para viver para sempre com o Senhor. E Apocalipse capítulo 20 vai nos dizer: e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Veja aqui que a palavra está dizendo que foram degolados aqueles que testemunharam a Jesus Cristo. Está falando da igreja do Senhor. E pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Então vejo que o momento em que essas pessoas estão sendo perseguidas é o momento em que a besta estará reinando sobre a terra. Porque diz que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos. Ou seja, a marca da besta já estará imposta na terra. Então, isso já cai por terra o arrebatamento antes da grande tribulação, porque está dizendo que a marca da besta já está imposta na terra. Então, só podemos entender que a volta do Senhor Jesus Cristo, o arrebatamento, só será após a grande tribulação, após a marca da besta ser imposta. E o versículo continua: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eles ressuscitaram. Estes que negaram a marca da besta, que foram mortas por ela.
Estes ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. E daí em diante para todo sempre. O versículo 5, ele ainda diz que esta é a primeira ressurreição. E a primeira ressurreição está acontecendo após a marca da besta ser imposta no mundo. Então, se esta é a primeira ressurreição, não pode ter acontecido uma ressurreição antes da grande tribulação acontecer. E ainda na sequência desses fatos, Jesus agora se encaminha para o Armagedon, para a grande batalha, aonde está ali a besta e o falso profeta e o seu exército. E Apocalipse capítulo 16 vai nos dizer assim: e os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Vejam que agora no versículo 19 vai dizer sobre a grande Babilônia, a prostituta. E diz assim: e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então veja que no Antigo Testamento e até no tempo de Jesus, a prostituta era morta por apedrejamento. E aqui a grande Babilônia, ela é a grande prostituta descrita em Apocalipse. E aqui a Bíblia está dizendo que cai sobre ela do céu grandes pedras, uma grande saraiva. Ela é apedrejada. Tal como matavam a prostituta, assim a grande Babilônia será destruída. Agora ele parte definitivamente para resolver a situação com a besta e o falso profeta. E está descrito em Apocalipse 19, do 18 ao 21, desta forma: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então agora esse é o momento no Armagedon em que Jesus vem e lança a besta e o falso profeta no lago de fogo. Eles já são lançados vivos. Eles inauguram o lago de fogo neste momento aqui, porque eles estavam para destruir por definitivo o povo de Deus. Mas isso não será possível. Por isso o Senhor vem, salva o seu povo e destrói o inimigo logo a seguir. E o versículo 21 diz: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Essa cena também está escrita em Ezequiel capítulos 38 e 39. Dá uma olhadinha lá, onde as aves comem as carnes dos tribunos, dos poderosos. E aqui ele está dizendo que foram mortos pela espada, pela palavra. A espada aqui é um significado da palavra que sai, uma ordem que sai da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora acontece logo a seguir a prisão de Satanás. Após a besta e o falso profeta serem lançados no lago de fogo, agora é a vez de Satanás ser preso no abismo. Não é no lago de fogo que Satanás é lançado. Ele é preso no abismo por 1000 anos. E a Bíblia diz que no final desse tempo ele é solto por um pouco de tempo. Estamos agora nesse tempo, que vai informar sobre essa prisão temporária de Satanás. Está no capítulo 20, versículos 1 até o 3 de Apocalipse. Diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Bom, neste contexto, então, se trata aqui da prisão de Satanás por 1000 anos, aponta também para a inauguração do reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra, aonde estaremos reinando, nós os santos, sobre as nações aqui na terra. Um reinado de 1000 anos sobre esta terra, sem Satanás interferir em nada. Porém, ao final deste reinado, ao final de 1000 anos, Satanás será solto para o último teste destas nações que não estão com seus corpos glorificados. Apenas a igreja está com os corpos glorificados. E a Bíblia diz que muitos, como se fosse como a largura da terra, vão contra a igreja do Senhor novamente. Mas, dessa vez, desce fogo do céu e destrói a todos, e lança Satanás para o lago de fogo em definitivo. Com essa imagem, nós vamos fazer como um flashback, com uma volta no tempo. Essa imagem, ela vai dizer sobre a Nova Jerusalém, que é vista por João, e a Nova Jerusalém verdadeira, que é a noiva de Cristo. Porque quando o anjo vai mostrar a noiva ataviada, ele mostra uma cidade para João. João realmente viu na sua visão espiritual uma cidade, porque Deus mostra João daquela forma, mas o simbolismo daquela cidade é a própria noiva de Cristo. Somos nós, a igreja. E este momento, ele antecede a prisão de Satanás. E é aqui que entra o flashback no nosso estudo. Esse momento aqui é o momento da ressurreição, da glorificação da igreja, quando ela é arrebatada até o seu noivo, até Jesus Cristo. Então ela já está com seu corpo glorificado, ela agora é verdadeiramente a Nova Jerusalém, totalmente imortal a partir desse momento. E é nesse momento que a igreja entra em estado eterno, já em definitivo, a partir do milênio até a eternidade. E diz assim no capítulo 21, versículo 1 de Apocalipse: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Então pode ser que esse mar aqui sejam as nações, as divisões das nações, porque mar, água em Apocalipse são povos de nações. Então está dizendo que o mar já não existe, não está falando do mar de águas que temos, os oceanos nesse planeta, mas sim das nações com as suas divisões de reinados humanos, porque haverá somente um rei sobre toda a terra, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então a Nova Jerusalém é vista por João, e diz: E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada, como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, a noiva, que conhecemos muito bem pelas cartas do apóstolo Paulo, é a igreja do Senhor. E aqui o apóstolo João está vendo ela em forma de uma cidade. E não existe cidade sem um povo. E o povo dessa cidade é o povo santo do Senhor. Agora acontecem as bodas do Cordeiro. O Senhor Deus estará casando o Senhor Jesus com a sua noiva, a igreja do Senhor. E haverá 1000 anos de reinado. No passado, quando um homem se casava com uma mulher, ele estava livre da obrigação de ir à guerra por 1 ano para fazer a sua esposa feliz. Então aqui este 1 ano pode estar simbolizando esses 1000 anos de reinado sobre a terra, aonde a esposa estará sendo legitimada agora como esposa do Cordeiro, a rainha, para estar reinando sobre esta terra, tal como Adão e Eva, que eram os reis da terra. Deus fez tudo isso daqui para eles, mas eles
desperdiçaram essa chance, mas agora vem Jesus, o segundo Adão, e casará com a sua noiva, a Igreja de Cristo, e reinaremos para todo o sempre com o Senhor. E esse momento está em Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 9. E alguém pode falar, poxa, mas no 20 ainda ia acontecer a prisão de Satanás? Como é que está agora no 19 falando sobre as bodas do Cordeiro, que é depois tal? Porque Apocalipse não é para ser lido de modo linear, mas sim com ciclos. Vamos vendo que há vários ciclos em Apocalipse, onde tem ali os flashbacks. Como nos filmes dos cinemas, eles sempre usam desse tipo de ilustração. Às vezes acontece a última cena do filme no começo já do filme e depois se desenrola todo o filme para você entender aquela cena. Assim, Apocalipse já mostra no começo o fim das coisas e depois volta contando toda a história de como aconteceu. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória. Porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. A igreja, a noiva de Cristo, se santificou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos, as vestes brancas, para chegar com santidade perante o Senhor. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então aqui agora acontecem as bodas do Cordeiro no início do reino milenar de Jesus Cristo. A noiva agora passa a ser esposa em definitivo. Então um detalhe interessante agora, inicia-se as bodas do Cordeiro aqui na terra. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 18. Jesus declara, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Ou seja, até que venha o reino de Deus. Jesus estava aqui na terra quando ele falou isso. E Jesus aqui está falando sobre o vinho, que ele vai beber junto com a sua noiva. O vinho, ele é um material, um elemento aqui da terra, da uva. E é um elemento que também representa a comunhão, representa a união, a alegria que estará acontecendo dali por diante. E como diz Paulo na carta aos Coríntios, estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, que a gente possa almejar por esse grande dia, o grande dia do Senhor, que estaremos para sempre com o Senhor, louvando e engrandecendo o seu nome. Que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz a todos.